Essas coisas que eu tenho falado para vocês, por exemplo, sobre as funções da linguagem e a função poética, elas nos ajudam a entender a linguagem literária. Porque a literatura, ela é uma arte, é uma das artes. Toda arte é uma revisão do mundo, é uma transmissão de uma visão do mundo modificada pelo trabalho com o material. Então, um quadro pode mostrar algum objeto do mundo ou não mostrar um objeto do mundo, mas ele é algo que você vê, tem formas, tem cores. Essas formas e cores, elas vão te passar sensações e até pensamentos. E ele faz isso trabalhando com a matéria visual, com as formas, as cores, o ritmo dessa matéria. A mesma coisa acontece na música. Ela produz sensações em nós trabalhando com material sonoro. Então, o material das artes visuais é o material visual. O material da arte musical é o material sonoro. O material da literatura é o material verbal, que são as palavras. Toda a literatura, ela trabalha com palavras, trabalha com a língua usando as palavras, né? É um material verbal. E ela pode ser oral apenas, quer dizer, por exemplo, uma tribo indígena em que um canto era passado de pessoa para pessoa, de geração para geração, oralmente, as pessoas ouviam e guardavam aquilo. E ela pode ser escrita também. Desde a antiguidade, vários impérios, os impérios da antiguidade que houve aqui na América, como os Incas, por exemplo, e também na China, na Mesopotâmia, eles escreviam, por exemplo, existe uma epopeia, um grande poema heróico da Mesopotâmia, o Gilgamesh, que a gente pode ler quase inteiro ainda hoje, porque ele foi guardado por escrito. Mas a literatura, ela pode ser feita oralmente ou por escrito. A questão é que a literatura tem como matéria-prima as palavras, a língua. Isso distingue a literatura das outras artes. Agora, ela é uma arte como todas as outras artes. Todas as artes trabalham com uma sensação, um sentimento, uma visão de mundo e um pensamento produzidos na pessoa que está recebendo aquilo através do trabalho expressivo que você faz com uma matéria. Por exemplo, uma matéria visual, cores, formas, uma matéria sonora, sons, ritmos, uma matéria verbal, palavras, né? Agora, a gente usa a língua, a gente usa as palavras o tempo todo. Então, o que distingue a literatura? Por que eu posso dizer que um texto é literatura e outro texto não é literatura? Isso é uma questão, na verdade, bastante rica, bastante complexa, porque tem muitos momentos em que as pessoas ficam até na dúvida. É claro que se você tiver um e-mail falando uma coisa, um chat, uma notícia de jornal, uma anotação que você deixa para uma pessoa na venda, são coisas que não são literatura. Mas o que impede que no meio de um chat o cara comece a falar, a escrever como um poeta, né? A colocar versos ali, improvisar versos, criar versos. Então, uma conversa, mas alguém pode improvisar versos de uma conversa, né? Quando fala em improviso, a gente pode lembrar, por exemplo, do rap e os desafios que estão muito próximos da língua falada e falam das coisas cotidianas do mundo, falam do trem, fala do trabalho, fala das ruas, mas ao mesmo tempo é literário. Então, as fronteiras, elas não são tão fortes assim, mas elas existem. Mesmo se alguém estiver reclamando do trem e ele está falando numa linguagem não literária, eu vou entender. Daqui a pouco ele começa a falar com ritmo, num rap, parará, eu estou percebendo que já não é igual. Ganhou ali um poder atrativo que o texto trabalhado expressivamente tem. Esse trabalho expressivo com o texto, ele é a linguagem literária. Então, a linguagem literária é o uso da nossa língua, mas é o uso da nossa língua de uma forma que possa chamar a atenção, encantar, convencer, te atrair para aquilo, né? Então, o ritmo, a rima,
sons parecidos de vogais, de consoantes, palavras parecidas, imagens de comparação metafóricas que você cria. Tudo isso são efeitos criados para produzir a sensação literária, a sensação artística, né? E a arte que trabalha com a palavra é a literatura. Então, a literatura é a arte. O que é a arte? A arte é a prática que trabalha com alguma matéria sensível e transforma essa matéria fazendo com que ela expresse, trabalha essa matéria para ela ficar expressiva e expressar uma visão de mundo, um sentimento, uma sensação e ou um pensamento. Pode expressar tudo isso ou alguma dessas coisas. Pode ser um sentimento e uma visão de mundo, um sentimento e uma sensação e uma visão de mundo, mas pode ser pensamento também. A arte expressa o pensamento, tá? Então ela não é algo só emocional, só emotivo, muito menos irracional. A arte não é irracional. Só que ela não usa a mesma razão da ciência, por exemplo, né? Então a razão da ciência, ela tenta ser neutra e ela usa os princípios da razão, da identidade, da não contradição, do terceiro excluído. A água é H2O, aqui na China. A água é H2O, se tiver outra fórmula não é água, é outra coisa. Isso é uma aplicação dos princípios da razão, lá da lógica do Aristóteles, que mostra qual é a razão comum, tanto da ciência quanto do senso comum. Vai na feira e compra melão, aí a pessoa vai lá e compra outra coisa. Você não comprou melão, você não prestou atenção no que eu falei, ou então você não está raciocinando direito. A razão faz com que você trabalhe com as coisas muito bem localizadas nos seus lugares e tal. Essa é a razão comum. A arte não é irracional. A arte usa outras razões. O grande filósofo Blaise Pascal, francês, do século XVII, ele era muito religioso e ele escreveu várias anotações, assim, um montão de cadernos em que ele filosofava sobre o mundo espiritual, né, na visão religiosa. Então ele é um filósofo muito genial, ele foi um grande inventor da matemática também. E ele, ao mesmo tempo, faz uma filosofia religiosa. E ele disse, num dos fragmentos desse grande texto, que foi reunido com o nome em português de Os Pensamentos de Blaise Pascal, mas que varia o tamanho, porque tem muitos manuscritos e tal. E ele fala, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, o ser humano ele é um todo que engloba não só o raciocínio, mas engloba o inconsciente, engloba a intuição, engloba a corporeidade, né? Então tudo isso está presente na arte. Quanto melhor a arte, mais ela é total, ela reflete o ser humano total. E está presente na escrita. Quanto melhor ela é, mais ela representa o ser humano total na escrita daquele escritor ou daquele poeta, tá? O grande pensador da linguagem, da literatura, russo do século XX, chamado Roman Jakobson, escreve Jacobson, é transliterado, que o alfabeto russo é outro, né? É o cirílico, mas se pronuncia Jakobson. Ele fala nas funções poéticas que eu já ensinei para vocês, né? Fala nas funções da linguagem. E uma das funções é a função poética, que é justa, por exemplo, a função referencial. O quilo do feijão custa R$3. É uma informação objetiva, daquela razão comum, daquela razão mais básica. Mas a função poética trabalha com os trabalhos expressivos da linguagem. Não para fazer uma coisa irracional, o puro sentimento, mas para produzir novas visões, novos pensamentos. Então, eu mesmo acho, eu tenho a teoria, não é toda a arte, mas a arte e a filosofia, em alguns casos, ela pode acessar, o ser humano pode acessar uma super razão. De qualquer forma, a arte não é irracional. Mesmo que você não aceite a hipótese da super razão, a arte não é irracional. Ela usa uma visão de mundo que a gente pode até chamar de pessoal também, vamos chamar de pessoal para não complicar, mas que na verdade é uma visão intempestiva, é uma visão singular, colocada ali pelo artista, pelo escritor, pelo poeta, e que renova o mundo, tanto para o poeta quanto para a pessoa que tá lendo aquilo. Tá? Então, a aplicação da função poética
é assim de uma forma muito, muito frequente. Ela pode parecer o tempo todo, essa moça é uma gata, eu estou usando uma metáfora, ela não é uma gata, ela é um ser humano, mas eu estou comparando, por exemplo, a elegância dela com a elegância de uma gata. Agora, a função poética acontece o tempo todo, mas ela acontece misturada com as outras, em menor proporção. Na literatura, ela acontece em grande proporção o tempo todo. Esse uso da função poética quer dizer usar o significante para amplificar e pluralizar o significado, ele é o uso da função expressiva, de uma linguagem expressiva. Então a linguagem ela pode ser funcional, me vê um pão, ou ela pode ser expressiva. Quando ela é expressiva, ela trabalha sentimentos, pensamentos, sensações, emoções. Ela faz isso transformando a linguagem numa linguagem expressiva, através da função poética, tá bom? Dúvidas, escrevam aqui.